Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa. Ele é simples, porém eu gostei bastante do gráfico, por isso resolvi trazer para vocês. Espero que vocês também gostem. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, vem fazer parte da nossa família? Se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é gratidão. Eu percebo que muitas pessoas assistem o meu vídeo e ainda não são inscritos. Dê uma olhadinha aí se você ainda não é inscrito e vem fazer parte da nossa família. Sejam bem-vindos. Eu confeccionei esse caminho de mesa com um barbante, fio 6 e usei a agulha de número 3,5. Esse caminho de mesa, ele ficou pesando 381 gramas. Na largura, ele ficou com 43 centímetros. E no comprimento, ele ficou com 93 centímetros. Nada impeça que vocês façam maior. É que, como vocês veem, a minha mesa é pequena. Caso eu fizesse mais uma tulipa, ia ficar passando da mesa. E a intenção que eu tenho é de deixar sempre em cima da mesa para vocês verem de uma ponta a outra completo o caminho de mesa. Por isso que eu fiz apenas 4 tulipas. Eu vou mostrar para vocês a partir daqui para vocês verem direitinho como ficou. Então assim ficou o nosso caminho de mesa. O nosso gráfico hoje são tulipas. A minha tulipa dessa carreira a essa, que é a primeira carreira, da primeira à última, com os meus pontos ficaram aqui com 16 centímetros, fora as carreiras de pontos rede. Só a tulipa ficou com 16 centímetros. Aí vocês tiram uma base, caso vocês queiram fazer maior. Para mim, este tamanho é o suficiente, que ficou completamente em cima da minha mesa. Nas laterais, eu fiz uma carreira de pontos baixos e em uma ponta e na outra eu fiz essa carreira de pontos altos tombados. Então, este é o nosso gráfico do caminho de mesa de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 3,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 75 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer no total de 75 correntes. Fiz aqui as minhas 75 correntes. Vamos marcar aqui a última corrente que fizemos e vamos fazer mais 4. 1, 2, 3, 4. Feito isso, vamos naquela que nós marcamos e vamos fazer aqui o nosso segundo ponto alto. Porque o nosso primeiro ponto alto são as correntes que fizemos aqui para subir. Agora, eu vou fazer para cada corrente da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto. Então, será uma carreira de pontos altos. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no barbante, entrar aqui na nossa corrente, laçar o barbante e puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o nosso barbante, tirar 2 correntes e, por fim, as últimas 2. Este é o nosso ponto alto. Agora, nós vamos fazer uma carreira de pontos altos. Para cada corrente da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto. Então, eu vou adiantar esta carreira e já trago para continuarmos a nossa aula de hoje. Encerrei aqui a minha primeira carreira. Nós ficamos aqui num total de 76 pontos altos. Por que 76 pontos altos? Nós fizemos
75 correntes e as 4 correntes que fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, ficamos aqui num total de 76 pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vou subir aqui com 2 correntes, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Eu vou fazer 2, porque é a altura do meu ponto alto. Vamos virar o nosso trabalho, e aqui agora eu vou copiar mais 3 pontos altos. Nós vamos ficar num total de 4 pontos altos, por causa da nossa corrente que fizemos para subir. Então, 2, 3, 4 pontos altos. Então, em uma ponta e na outra, nós teremos 4 pontos altos, até o final do nosso trabalho. Agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto rede, aqueles quadrados. Então, vamos fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, no terceiro, fazer um ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos, no terceiro, ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos, no terceiro ponto alto, um ponto alto. Então, nós vamos fazer assim até quase o final dessa nossa carreira. Por que até quase o final? Porque lá no final, nós teremos que colocar 4 pontos altos, da mesma forma que fizemos aqui. Então, vamos fazer quadrados, até que aqui nos reste 4 pontos altos, nos sobre, ou sobre 4 pontos altos, que nós teremos que copiar os pontos altos. Então, eu vou adiantar esta carreira e já trago para continuarmos o nosso trabalho. Encerrei aqui mais uma carreira, nossa segunda carreira. Fiz aqui no início os 4 pontos altos, aí fiz uma carreira de ponto rede, que são estes quadrados. Aqui no final, deixei os 4, sobrando os 4 últimos pontos altos e somente copiei. Então, estes pontos altos numa ponta e na outra, nós vamos levar até o final do nosso caminho de mesa. Aqui no meio, nós ficamos com 23 quadrados. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 quadrados. Agora, nós vamos repetir mais 3 carreiras de ponto rede. Fizemos aqui uma carreira, vamos repetir mais 3. Nós vamos ficar no intervalo do nosso trabalho com 4 carreiras de ponto rede. Então, já fizemos aqui uma carreira, vamos fazer mais 3, totalizando 4 carreiras de pontos altos. Somente copiando. Onde são pontos altos, nós vamos copiar os pontos altos. E onde são correntes, vamos fazer correntes. Como é só repetição, eu vou fazer as outras 3 carreiras e já trago para continuarmos o nosso trabalho. Como prometido, fiz aqui as minhas 4 carreiras de ponto rede. 1, 2, 3, 4 carreiras. Copiei onde era ponto alto, eu somente copiei os pontos altos e nas correntes fiz as 2 correntes. E aqui numa ponta e na outra fiz os pontos altos. Eu quero já de antemão pedir desculpa para vocês, caso vocês ouçam grito de crianças. É que as crianças da minha vizinha estão gritando muito. E eu procurei esperar um pouco mais de tempo para ver se eu conseguia gravar para vocês sem barulhos, mas não consegui. Então, vou ter que continuar assim mesmo. Então, eu quero que vocês, por favor, releve caso ouçam. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Na nossa próxima carreira, nós vamos copiar os 4 pontos altos e copiar aqui 7 quadrados. Então, como é repetição, eu vou copiar os 4 pontos altos e os 7 quadrados e já trago para continuarmos o nosso trabalho. Então, eu fiz aqui os meus 4 pontos altos e 7 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. 7 quadrados aberto. Agora, eu vou fechar 4 quadrados. Então, onde são correntes, são 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos. Então, 2 pontos altos. E copiar aqui o nosso próximo ponto alto. Então, aqui eu já fechei um quadrado. Vou fechar mais 3, são 2 correntes, vou colocar 2 pontos altos. 1,
2. E copiar aqui o nosso ponto alto. Já fechei assim, mais um quadrado. 2 quadrados fechados. Vou para o terceiro. Fechei aqui o terceiro quadrado. E o quarto quadrado. E o quarto quadrado. São 2 correntes, então, vamos colocar 2 pontos altos e copiar aqui o nosso ponto alto. Então, eu fechei aqui 4 quadrados. 1, 2, 3, 4. Vou deixar o quinto quadrado aberto, então, vou fazer as 2 correntes, pular as 2 correntes e copiar aqui o nosso quadrado. Então, ficou dessa forma. Eu deixei 7 quadrados abertos, fechei 4. Deixei este quadrado no meio, aberto. Deste lado, eu vou fazer a mesma coisa, porém, o inverso. Eu vou fechar os 4 primeiros quadrados e deixar aberto os 7 últimos quadrados. E copiar aqui os pontos altos. Como é só repetição, é um espelho que fizemos deste lado, vamos fazer do outro, porém, ao contrário, eu vou fazer esta carreira e já trago para vocês entenderem melhor. Então, aqui eu encerrei mais uma carreira. Copiei os 4 pontos altos e deixei aberto 7 quadrados, fechei 4 quadrados e deixei este quadrado do meio aberto. Nós paramos aqui. Como eu falei, eu só ia repetir o mesmo que eu fiz deste lado, porém, deste lado ao contrário. Fechei os 4 primeiros quadrados e deixei os 7 últimos quadrados em aberto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E copiei os 4 últimos pontos altos. Então, esta nossa carreira ficou desta forma. Vamos para a nossa próxima carreira. Então, essa nossa próxima carreira, eu subi aqui com as 2 correntes e copiei os 3 pontos altos, ficando no total de 4 pontos altos. Feito isto, agora eu vou copiar 6 quadrados. Na carreira anterior, nós tínhamos 7, agora eu vou copiar 6 quadrados. Copiei aqui os meus 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como na carreira anterior eram 7... sobrou 1, este quadrado eu vou fechar, da mesma forma que eu fechei esses aqui. Então, vou colocar nas correntes 2 pontos altos e copiar aqui o nosso primeiro ponto alto. Então, eu fechei um quadrado antes dos pontos altos. Vou continuar copiando aqui os nossos pontos altos. Então, para cada ponto alto da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto. Até que aqui, nessa ponta, sobre 3 pontos altos. Vai ficar 1, 2, 3. Então, eu vou fazer os pontos altos até chegar neste ponto alto aqui. Então, copiei aqui os meus pontos altos, sobrou 3 pontos altos aqui nessa parte. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, 1, 2. No terceiro ponto alto, vou fazer um ponto alto. Então, abri aqui um quadrado. Chegamos naquele quadrado do meio. Este quadrado eu vou fechar nesta carreira. Então, vou colocar 2 pontos altos. E no primeiro ponto alto aqui do outro lado, eu vou copiar o ponto alto. Então, eu fechei o quadrado que na carreira anterior ficou aberto. Aqui nesta parte, como tudo que nós fizermos deste lado, eu vou copiar do outro lado, eu vou abrir um quadrado aqui já neste início. Então, eu vou fazer 2 correntes. Pular 2 pontos altos, no terceiro ponto alto, vou fazer um ponto alto. E vou continuar copiando os pontos altos, da mesma forma que eu fiz deste lado. Quando chegar aqui no final dos pontos altos, eu vou fechar este quadrado. Lá do outro lado, eu fechei um quadrado anterior aos pontos altos. Deste lado, eu vou fechar este quadrado, um quadrado após os pontos altos. Então, eu vou copiar aqui os pontos altos, vou fechar este quadrado, vou copiar os 6 quadrados que restaram e os 4 pontos altos. Então, eu encerrei essa nossa carreira. Copiei os pontos altos, deixei aberto 6 quadrados. Fechei um quadrado anterior aos pontos altos, copiei os pontos altos, sobrando aqui 3 pontos altos. Fiz 2 correntes, pulei 2 pontos altos, copiei o último ponto alto. Este é o quadrado que nós havíamos deixado aberto
no meio. Nesta carreira, eu fechei este quadrado. Deste lado, eu fiz da mesma forma, porém, ao inverso. Eu deixei um quadrado aberto aqui nesse início, fiz 2 correntes, pulei 2 pontos altos. Copiei os pontos altos e fechei um quadrado após os pontos altos. Copiei aqui os 6 quadrados e os 4 pontos altos. Vamos para a nossa próxima carreira. Nesta carreira, eu subi aqui com as 2 correntes e copiei os 3 pontos altos, os 4 pontos altos do início. Agora, na carreira anterior, aqui eram 6 quadrados. Agora, nesta carreira, nós vamos copiar apenas 5 quadrados. Então, eu vou copiar os 5 quadrados e já trago para continuarmos o nosso trabalho. Copiei aqui os 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Chegamos no quadrado anterior aos pontos altos. Eu vou fechar este quadrado, da mesma forma que eu fiz nesta carreira. Então, são 2 correntes, eu vou colocar aqui 2 pontos altos. 1 e 2. Vou copiar aqui o meu primeiro ponto alto. Então, eu fechei um quadrado anterior aos pontos altos. Em cima dos pontos altos, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz nesta carreira. Eu vou copiar os pontos altos até que sobre aqui na ponta 3 pontos altos. Vai sobrar 1, 2, 3. Então, eu vou fazer os pontos altos até chegar neste ponto alto. Então, eu somente copiei aqui os meus pontos altos. Sobrou 3 pontos altos. Eu vou fazer 2 correntes, 1, 2, pular 2 pontos altos. No terceiro ponto alto, vou fazer aqui um ponto alto. Então, eu abri aqui, ó, no final dos pontos altos, eu abri um quadrado. Vou fechar este quadrado próximo. Então, vou fazer 2 pontos altos nas correntes e copiar aqui o meu primeiro ponto alto. Chegamos naquele quadrado do meio que nesta carreira, na carreira anterior, eu fechei. Agora, eu vou reabrir o quadrado. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos. No terceiro, vou copiar o nosso ponto alto. Vou fechar este quadrado, da mesma forma que eu fiz deste lado. Eu fechei o quadrado, então, eu vou fechar o quadrado aqui. Este quadrado eu vou fechar. Então, vou fazer aqui 2 pontos altos e copiar aqui o meu primeiro ponto alto. Então, eu fechei este quadrado. Vou abrir um quadrado aqui em cima dos pontos altos, da mesma forma que eu fiz deste lado. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos. No terceiro ponto alto, copiar o nosso ponto alto. Então, eu abri um quadrado aqui em cima dos pontos altos. Agora, eu vou copiar os pontos altos e fechar este quadrado. Da mesma forma que eu fiz deste lado. Copiei os pontos altos e fechei o quadrado anterior. Deste lado, eu vou fechar um quadrado após os pontos altos. Aí, copiar os quadrados restantes e os pontos altos. Encerrei mais uma carreira. Copiei os pontos altos, que nessa ponta ficou 5 quadrados abertos. Fechei um quadrado anterior aos pontos altos, copiei os pontos altos, abri um quadrado aqui no final dos pontos altos, fechei este quadrado. Nessa carreira estava aberto, nesta carreira nós fechamos. Aqui eu reabri o quadrado. Fechei este quadrado, abri um quadrado em cima dos pontos altos, da mesma forma que eu fiz deste lado. Aí, copiei os pontos altos restantes e fechei um quadrado após. De um lado, eu fecho um anterior, do outro lado, eu fecho um após os pontos altos. Copiei os quadrados restantes e os 4 pontos altos. A nossa próxima carreira, eu vou diminuir mais um quadrado aqui, então, aqui irá ficar somente 4 quadrados. Vou fechar este quadrado, copiar esses pontos altos, até que fique faltando aqui 3 pontos altos. Vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui, abrir um quadrado aqui. Feito isto, eu vou fechar este quadrado, copiar estes pontos altos, deixar este quadrado aqui do meio aberto e deste lado, eu vou fazer da mesma forma. Então, eu vou copiar estes pontos altos, fechar este quadrado, abrir aqui em cima dos pontos altos o quadrado, copiar os pontos altos e fechar este quadrado. E aqui deste lado irá ficar também 4 pontos, deste lado irá restar também 4 quadrados. Eu vou fazer esta carreira e já trago para vocês verem ela pronta, porque é apenas repetições. A única coisa que nós vamos fazer diferente é copiar
é fechar este quadrado, fechar o quadrado de um lado e do outro, antes e após os pontos altos. E aqui neste meio, nós vamos fechar este quadrado, copiar estes pontos altos. Copiar estes pontos altos e fechar este quadrado. Então, eu vou fazer e já trago para vocês entenderem melhor. Então, assim ficou esta nossa carreira. Eu copiei os pontos altos. Na carreira anterior, eram 5 quadrados. Eu copiei 4 quadrados, fechei o quadrado anterior aos pontos altos. Copiei os pontos altos, abri um quadrado aqui no finalzinho dos pontos altos. Faltando 2 pontos altos, eu fiz 2 correntes, pulei os 2 pontos altos e copiei o último ponto alto. Chegamos no quadrado aberto. Eu fechei este quadrado e copiei os pontos altos seguinte. Este quadrado é o que na carreira anterior nós tínhamos deixado ele aberto. Aqui nós só vamos copiar. Deste lado eu vou fazer a mesma coisa, porém o inverso. Eu copiei os pontos altos, que são estes pontos altos, fechei o quadrado deste lado, que é este quadrado. Aí, abri aqui um quadrado em cima dos pontos altos, que é este quadrado. Copiei os pontos altos, mesmo que eu fiz deste lado. Fechei um quadrado após os pontos altos. Aqui eu fechei um quadrado anterior aos pontos altos. Aqui eu fechei um após. Copiei aqui os 4 últimos quadrados e os pontos altos. Então, ficou desta forma. Nós ficamos aqui com 4 carreiras. 1, 2, 3, 4. Então, este início do nosso gráfico, nós ficamos aqui com 4 carreiras. Agora, nós vamos mudar um pouquinho o nosso gráfico aqui neste meio. Por enquanto, nós estávamos fazendo quase todos os pontos iguais. Agora, nós vamos mudar um pouquinho. Fiz 2 correntes, virei o meu trabalho, copiei os pontos altos do início. Agora, eu vou copiar estes 4 quadrados, somente copiar os 4 quadrados. Então, vamos fazer as 2 correntes e copiar aqui o ponto alto. Eu vou fazer os 4 quadrados e já volto. Fiz aqui um quadrado, vou fazer os outros 3. Copiei os 4 quadrados. 1, 2, 3, 4. Chegamos aqui nos pontos altos. Agora, nesta carreira, eu vou abrir quadrados aqui em cima dos pontos altos. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos. No terceiro ponto alto, vou fazer um ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos. No terceiro, copiar o ponto alto. Vou fazer assim até o final, até esse último ponto alto. Abri aqui em cima dos pontos altos os quadrados. Ficamos aqui com 4 quadrados. 1, 2, 3, 4 quadrados em cima dos pontos altos. Chegamos no quadrado vazio. Este quadrado nós vamos fechá-lo. Então, vamos fazer aqui os 2 pontos altos. 1, 2, e copiar aqui o nosso ponto alto. Então, nós fechamos este quadrado. Agora, vamos copiar estes pontos altos. Somente copiar um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior, sem mudança alguma. Vamos somente copiar. Então, estou chegando aqui no final dos pontos altos, somente copiei os pontos altos da carreira anterior. Então, ficou desta forma. Chegamos aqui no meio, onde o nosso quadrado é aberto. Nós vamos continuar com ele aberto. Este é o quadrado do meio. Então, eu vou somente copiar o quadrado. Ficou desta forma. Agora, o mesmo que eu fiz deste lado, eu vou fazer deste lado. Então, eu vou aqui copiar estes pontos altos, da mesma forma que eu fiz deste lado, fechar o próximo quadrado, e aqui em cima dos pontos altos, vou fazer 4 quadrados, da mesma forma que eu fiz deste lado, e copiar os últimos quadrados. Como é a mesma coisa, é apenas repetição, eu vou fazer e já trago para vocês verem. Então, assim ficou esta nossa carreira. Eu copiei aqui os quadrados. Em cima dos pontos altos, abri os quadrados. Aqui ficamos com 4 quadrados. Chegamos no quadrado aberto, eu fechei o quadrado e copiei os pontos altos. Aqui neste meio é o nosso quadrado aberto,
até essa carreira, eu vou continuar copiando. Então, somente copiei o quadrado. Deste lado, eu fiz da mesma forma. Copiei os pontos altos e fechei este quadrado. Aí, abri estes quadrados em cima dos pontos altos, da mesma forma que eu fiz deste lado. Copiei os quadrados restantes e os pontos altos. Então, essa nossa carreira ficou desta forma. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, eu fiz as duas correntes, virei o nosso trabalho, copiei aqui os 3 pontos altos, ficando com 4 pontos altos. Agora, eu vou copiar aqui 7 quadrados. Então, eu vou somente copiar os 7 quadrados. Então, eu copiei aqui 7 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Restou um quadrado, eu vou fechar este quadrado. Então, somente fechar. Colocar aqui nas correntes os 2 pontos altos e copiar aqui o nosso ponto alto. Fechado este quadrado, eu vou copiar os pontos altos até que aqui nesta ponta novamente fique sobrando 3 pontos altos. Então, eu vou fazer os pontos altos até este ponto aqui. Então, eu copiei, fechei este quadrado, copiei os pontos altos. Aqui sobraram 3 pontos altos. Eu vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos e aqui no terceiro ponto alto eu vou copiar. Então, eu abri aqui este quadrado em cima dos pontos altos. Aí, chegamos naquele quadrado do meio, que nas carreiras anteriores ele ficou aberto. Nesta carreira, eu vou fechar este quadrado. Então, vou fechar aqui da mesma forma, com 2 pontos altos, copiar aqui o nosso primeiro ponto alto. Então, eu fechei aquele quadrado do meio. Deste lado, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz deste lado. Vou abrir aqui um quadrado. Então, fiz 2 correntes, vou pular 2 pontos altos, copiar aqui o nosso terceiro ponto alto. É este quadrado aqui. Feito isto, eu vou copiar estes pontos altos e fechar este quadrado. Da mesma forma que eu fiz deste lado, copiei os pontos altos da carreira anterior e fechei o quadrado anterior aos pontos altos. Aí, vou copiar os quadrados restantes e os 4 últimos pontos altos. Então, assim ficou essa nossa carreira. Copiei os pontos altos, os quadrados, sobrando aqui este quadrado, onde eu vou fechar. Vou copiar os pontos altos, abrir um quadrado em cima dos últimos pontos altos. Aí, este quadrado do meio, que nas carreiras anteriores nós deixamos ele aberto, nesta carreira nós vamos fechar. Deste lado, vamos fazer da mesma forma. Abrir aqui um quadrado no início dos pontos altos, copiar os pontos altos, fechar o quadrado após os pontos altos, aí copiar os quadrados e os 4 pontos altos. Então, na nossa próxima carreira, eu vou copiar os pontos altos copiar os pontos altos e copiar aqui 6 quadrados, que nesta carreira são 7. Eu vou copiar 6 até chegar neste quadrado aqui. Eu vou adiantar e quando trouxer, já trago com os quadrados feitos. Copiei os pontos altos, fiz aqui 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobrou um quadrado, porque na carreira anterior eram 7 quadrados. Vou fechar este quadrado. Então, vou fazer aqui como já vínhamos fazendo. Colocar 2 pontos altos. Copiar aqui o primeiro ponto alto. Então, eu fechei um quadrado anterior aos pontos altos. Vou novamente copiar os pontos altos até que sobre aqui nesta ponta 3 pontos altos. Então, eu copiei os pontos altos, ficou sobrando 3 pontos altos. Eu vou abrir um quadrado aqui em cima dos pontos altos. Vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar aqui o último ponto alto. Então, eu abri um quadrado em cima aqui do final dos pontos altos. Vou fechar o próximo quadrado. Então, eu vou fechar aqui este quadrado. Vou fazer aqui os 2 pontos altos. 1, 2, dentro do quadrado e copiar aqui o próximo ponto alto. Então, eu fechei aqui este quadrado. Vou abrir novamente este quadrado. Vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar aqui o último ponto alto. Então, este quadrado é aquele quadrado central que nós estávamos com ele aberto, nessa carreira fechamos, aqui reabrimos. Vou fechar este quadrado.
Vou fazer aqui os 2 pontos altos e copiar aqui o primeiro ponto alto. Então, este quadrado é este quadrado aqui. Em cima dos pontos altos, eu vou abrir um quadrado. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos. No terceiro ponto alto, vou fazer um ponto alto. Então, abri aqui um quadrado. Aqui eu abri no início dos pontos altos. Eu abri aqui um quadrado no início dos pontos altos. Agora, eu vou copiar os pontos altos restantes e fechar este quadrado. Copiar os quadrados e os pontos altos da outra ponta. Essa nossa carreira ficou desta forma. Copiei os pontos altos, 6 quadrados, fechei este quadrado, que na carreira anterior eram 7 quadrados. Aqui nós fechamos 6, sobrou 1, eu fechei este quadrado, copiei os pontos altos, abri um quadrado em cima dos pontos altos. No quadrado do meio, que nós havíamos deixado ele aberto, nesta carreira eu fechei este quadrado. Aí, abri esse próximo quadrado, abri um quadrado aqui em cima dos pontos altos, fechei este quadrado, que é o mesmo que este, e abri um quadrado aqui em cima dos pontos altos. Copiei os pontos altos, fechei um quadrado após os pontos altos. Copiei os quadrados restantes e os 4 pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Nesta carreira, nós temos 6 quadrados. Na próxima carreira, nós vamos copiar apenas 5 quadrados. Vai nos sobrar um quadrado, que é o que nós vamos fechar. Então, eu vou copiar os pontos altos e os 5 quadrados e já volto para continuarmos. Copiei os pontos altos do início, copiei aqui 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou um quadrado, eu vou fechar este quadrado, colocar aqui os 2 pontos altos e copiar este primeiro ponto alto. Então, eu fechei um quadrado antes dos pontos altos. Vou copiar novamente os pontos altos, até que aqui nesta ponta sobre 3 pontos altos, que é onde eu vou abrir mais um quadrado. Copiei os pontos altos, sobrou aqui 3 pontos altos, eu vou abrir um quadrado aqui em cima. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o último ponto alto. Então, abri um quadrado no final dos pontos altos. Vou fechar o próximo quadrado. Então, vou colocar aqui os 2 pontos altos e copiar o primeiro ponto alto. Vou abrir este quadrado. Então, vou fazer 2 correntes, pular os dois pontos altos e copiar o terceiro ponto alto. Vou fechar este quadrado, vou fazer os 2 pontos altos e copiar aqui o primeiro ponto alto. Vou abrir este quadrado, então, vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o próximo ponto alto, fechar este quadrado. Então, vou fazer aqui 2 pontos altos, copiar este ponto alto. Então, aqui neste meio ficou desta forma. Agora, eu vou abrir aqui um quadrado da mesma forma que eu fiz deste lado. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, no terceiro, copiar o ponto alto. Então, eu abri aqui no começo dos pontos altos um quadrado. Vou copiar os pontos altos restantes, fechar este quadrado, copiar os quadrados restantes e os pontos altos. Então, assim, eu encerrei mais esta carreira. Copiei os pontos altos, copiei estes quadrados, um total de 5 quadrados. Fechei este, copiei os pontos altos, abri um quadrado no final dos pontos altos, fechei este quadrado, abri este. Então, aqui neste meio, eu fechei um quadrado, o quadrado que era fechado na carreira anterior, eu abri, e o quadrado que era aberto, eu fechei. Fiz isso aqui neste meio. Chegou aqui de novo nos pontos altos, chegamos novamente nos pontos altos. Eu vou abrir um quadrado aqui, no início dos pontos altos, copiar os pontos altos, fechar o último quadrado. Copiar os quadrados restantes e os pontos altos. Então, nós ficamos aqui também com 4 carreiras. 1, 2, 3, 4. Ficamos um total de 8 carreiras. 4 carreiras aqui. 1, 2, 3, 4. E 4 carreiras aqui. 1, 2, 3, 4. Ficamos um total de 8 carreiras neste trabalho. Aqui, esse gráfico é uma flor.
é uma tulipa. Então, aqui, esta base, nós já encerramos, a base da nossa flor, nós já encerramos. Aqui é como se fosse as folhas, e aqui a parte da nossa flor. Agora, nós vamos encerrar a nossa flor. Daqui para frente, o nosso trabalho será apenas neste meio. Então, nós vamos fazer aqui os pontos altos, copiar os quadrados, abrir quadrados aqui neste meio. Feito isto, vamos fechar este quadrado, abrir este, fechar este, abrir este, fechar este, abrir este e fechar este. Abrir os pontos altos aqui nesta ponta. Então, vamos para a execução do nosso trabalho. Copiei aqui os pontos altos. Vamos copiar estes 5 quadrados abertos, somente copiar. Copiamos os 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, os quadrados da carreira anterior. Vamos abrir quadrados aqui em cima dos pontos altos. Então, vamos fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos. No terceiro, vamos fazer 1 ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos. No terceiro, 1 ponto alto. Novamente, 2 correntes, 1, 2, pular 2 pontos altos e copiar aqui o último ponto alto. Então, nós vamos abrir quadrados em cima dos pontos altos. Vamos ficar aqui com 3 quadrados. 1, 2, 3. Chegamos aqui no quadrado aberto. Vamos fechar este quadrado com 2 pontos altos. Copiar aqui o primeiro ponto alto. Então, fechamos o quadrado que estava aberto. Vamos abrir o quadrado que na carreira anterior tá fechado. Então, fizemos 2 correntes, vamos pular 2 pontos altos e copiar aqui o último ponto alto. Chegamos no quadrado aberto, vamos novamente fechar este quadrado. 2 pontos altos, copiar aqui o último ponto alto. 2 correntes, vamos reabrir o quadrado fechado. Então, vamos fazer aqui o nosso ponto alto, o último ponto alto aqui nessa ponta. Chegamos no quadrado aberto, vamos fechá-lo. Então, vamos fazer 2 correntes. Então, nós estamos fechando um e abrindo o outro. O que na carreira anterior era fechado, nós estamos abrindo. E o que na carreira anterior era aberto, nós estamos fechando. Então, fechei aqui mais um quadrado. Então, ficou desta forma. Aí, chegamos aqui nesta ponta, nos pontos altos. Nós vamos abrir os quadrados em cima dos pontos altos, vão ficar também lá do outro lado 3 quadrados em cima dos pontos altos, copiar os quadrados restantes e os últimos pontos altos. Então, vamos repetir deste lado. Então, assim ficou esta nossa carreira. Copiei os pontos altos do início, copiei os quadrados já existentes. Abri quadrados em cima dos pontos altos, ficaram 3 quadrados. Fechei o quadrado seguinte, abri o próximo. Aqui neste meio, eu fui fechando os quadrados que na carreira anterior era aberto e abrindo o que na carreira anterior era fechado. Somente isto. Fiz aqui em cima dos pontos altos os quadrados, também ficaram 3 quadrados. Copiei os quadrados e os pontos altos. Então, agora, nós vamos continuar o nosso gráfico apenas neste meio. Na próxima carreira, eu vou copiar os pontos altos da ponta, copiar os quadrados, abrir este quadrado, fechar este, abrir este, fechar este, abrir este, fechar este. Abrir este quadrado, copiar os pontos altos, copiar os quadrados e os pontos altos. Nós vamos ficar trabalhando aqui neste meio até que vai sobrar aqui apenas um grupo de 4 pontos altos, apenas um quadrado fechado. Como é só repetição, eu vou adiantar um pouco do meu caminho de mesa e trago para vocês entenderem melhor como é. Vou terminar este gráfico e iniciar o próximo, terminar o próximo, para vocês entenderem. Então, como prometido, eu já adiantei aqui um pouco do caminho de mesa para vocês entenderem. Eu parei nesta carreira. Só fui fechando os quadrados do meio. Então, eu fui pulando os quadrados da ponta, abrindo os quadrados da ponta e fechando apenas os quadrados do meio, até que fique apenas um quadrado fechado. Então, nós fechamos aqui a nossa flor, fechamos aqui um triângulo. Então, nós vamos fechando
somente os quadrados do meio, abrindo os das pontas e fechando no meio, abrindo os da ponta, fechando do meio, abrindo da ponta, até que fique apenas um quadrado fechado. Eu acho que olhando assim dá para vocês entenderem. Para a continuação do nosso caminho de mesa, eu vou, após terminar aqui o último quadrado fechado, eu vou repetir as 4 carreiras de ponto rede, as 4 carreiras de quadrado, que nós iniciamos aqui com 4 carreiras de quadrado, não foi? Então, no meio de cada gráfico, nós vamos repetir as 4 carreiras de quadrados, de ponto rede. Então, aqui eu encerrei uma flor, eu vou fazer 4 carreiras de ponto rede, 1, 2, 3, 4, até iniciar novamente o gráfico da nossa flor. Feitas as 4 carreiras, eu vou reiniciar a nossa flor. Então, esta carreira é esta primeira carreira do nosso gráfico. Esta primeira carreira do nosso gráfico. Depois, eu vou copiar a segunda, depois a terceira, depois a quarta. Depois que vocês fizerem um gráfico, daí pra frente, é somente copiar. O que vocês fizeram aqui, vocês só vão repetindo, intercalando com as 4 carreiras de ponto rede. Aqui, eu repeti a minha flor. Da mesma forma que eu fiz a outra flor, eu somente repeti aqui, carreira a carreira. E assim eu vou fazer até o final do meu caminho de mesa. Observem que aqui eu terminei o último quadrado fechado e comecei a fazer a minha primeira carreira de ponto rede. Vou fazer mais 3 carreiras, que aqui é um total de 4 carreiras. Encerrando as 4 carreiras, eu volto novamente a fazer o gráfico da flor. E assim até o final do meu caminho de mesa, apenas copiando o gráfico. Eu vou adiantar o caminho de mesa. Quando eu chegar num tamanho que para mim é o suficiente, eu trago para nós fazermos a última carreira do caminho de mesa. Quando eu trouxer para vocês, eu já vou trazer com as últimas 4 carreiras de ponto rede, porque nós iniciamos aqui com 4 carreiras. Eu vou encerrar lá com 4 carreiras de ponto rede e já esta última carreira de ponto alto, para nós fazermos a última carreira por toda a volta do nosso caminho de mesa. Então, eu vou continuar repetindo até o tamanho que para mim é o suficiente. Quando for o suficiente, eu trago e nós encerramos o nosso caminho de mesa. Como prometido, eu já adiantei o meu caminho de mesa, fiz até o tamanho que para a minha mesa é o necessário e encerrei. Eu falei que quando trouxesse, já ia trazer com as 3 carreiras de ponto rede, que foi da mesma forma que iniciamos, e a nossa última carreira, que é a carreira de pontos altos, da mesma forma que nós iniciamos. Eu iniciei aqui com a carreira de pontos altos e as carreiras de ponto rede. Neste caso aqui, eu fiz com 4 carreiras. Aí vai depender do gosto de cada um de vocês. Se vocês quiserem fazer com 4 carreiras, podem fazer. Se quiser fazer apenas com 2, também fica a critério de vocês, de uma diferença de uma flor para a outra. Se quiserem fazer com 3 carreiras, com 2 carreiras, com 1 carreira, fica a critério de vocês. Então, aqui eu já encerrei com as minhas carreiras de ponto rede e a minha última carreira de pontos altos, que nós iniciamos com uma carreira de pontos altos. Eu fiquei num total de 4 módulos, que são estas flores. Então, o meu caminho de mesa, no comprimento, ficou com 4 módulos desse, 4 gráficos desse. Então, 1, 2, 3 e o último, 4 módulos. Mas, caso a mesa de vocês for mais comprida, precisa fazer mais, é só ir acrescentando os gráficos. Apenas copiar o mesmo que fizeram nas carreiras anteriores. Então, eu já encerrei aqui a minha primeira parte do caminho de mesa. Agora, vamos fazer a última carreira por toda a volta do nosso caminho de mesa. Então, eu fiz aqui o meu último ponto alto na segunda corrente, que eu fiz aqui para subir. Agora, eu vou virar o meu trabalho e em cada espaço eu vou colocar 2 pontos baixos. Então, vou colocar aqui um ponto baixo no mesmo espaço,
2 pontos baixos. 1, 2. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos. 1, 2 pontos baixos. No próximo, mais 2 pontos baixos. Então, nós vamos fazer em uma lateral e na outra, uma carreira de pontos baixos. Em cada espaço, 2 pontos baixos. Então, eu fiz aqui 2 pontos baixos, no próximo espaço, vou fazer 2 pontos baixos, 2, 2, assim, vou fazer nas duas laterais. Quando chegar aqui na última carreira de pontos altos, eu volto, porque a nossa última carreira aqui em cima dos pontos altos será diferente. Então, eu vou fazer por toda a lateral, em uma lateral e na outra a carreira de pontos baixos, e quando chegar na última carreira de pontos altos, e quando chegar aqui na última carreira de pontos altos, eu volto para nós fazermos a nossa última carreira aqui em cima. Então, eu já fiz aqui a minha carreira de pontos baixos. Em cada espaço, 2 pontos baixos. Chegamos na carreira de pontos altos. Então, aqui, a nossa última carreira será diferente. Vamos subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isso, vamos aqui no mesmo espaço e vamos fazer mais 3 pontos altos. Então, vamos fazer 1, 2, 3 pontos altos. Ficamos num total de 4 pontos altos, porque a nossa corrente já serve como nosso primeiro ponto alto. Vamos contar aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, nós fizemos aqui 3 pontos altos tombados. Novamente, vamos subir com 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isso, no mesmo ponto alto, vamos fazer mais 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3 pontos altos, ficando com 4 pontos altos, porque fizemos 3 pontos altos e a corrente é o nosso primeiro ponto alto. Vamos contar 3 pontos altos. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Então, fizemos aqui mais 4 pontos altos tombados. Novamente, vamos subir com 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isso, aqui no mesmo ponto alto, vamos fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, ficando num total de 4 pontos altos. Vamos contar aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, nós vamos fazer a nossa última carreira em cima dos pontos altos, 4 pontos altos tombados. Então, eu vou fazer assim até o final da minha carreira. Vou finalizar o meu trabalho e já trago o nosso trabalho finalizado. Como prometido, eu já encerrei aqui a minha última carreira por toda a volta do nosso trabalho. Então, aqui nas laterais eu fiz uma carreira de pontos baixos, em cada espaço, 2 pontos baixos. E nas pontas, de um lado e de outro, eu fiz esta carreira de pontos altos tombados. Então, eu fiz em uma ponta, em cima dos pontos altos, e na outra. Assim, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!